Pai do Senhor, meus irmãos, pastor Edson Maciel, Assembleia de Deus Brasileira, em Fé de Vasconcelos. Graças a Deus por mais um dia de vida. Quinta-feira, Deus nos abençoou com a sua doce presença, nos dando mais uma oportunidade de render louvores e dar-lhe glórias. Então, louvemos a Deus e demos glória ao seu santo nome. Irmãos, estou aqui para convidar vocês, vem estudar, vamos estudar a Bíblia, mas não estudar para sabermos mais do que os outros, mas para termos direção, né? Deixemos de ser enganados, deixemos de ser ludibriados. Já disse aqui, quando me converti em 1988, né, vindo de um catolicismo, não catolicismo, né, que é um negócio de não praticante, e comecei a frequentar a igreja evangélica, me converti em 1988 ao pentecostalismo e passei a reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador. De lá para cá, depois de algum tempo, entrei no seminário, fizemos o seminário e a nossa mente abriu mais do que tinha aberto, já tinha dado um salto, né, de entendimento na conversão e depois no seminário mais ainda. Precisamos entender o quão bom é ser cristão e quanto de exatidão a palavra de Deus tem em relação às coisas do nosso dia a dia. Nós somos ludibriados e às vezes até enganados pelos filhos das trevas. Há textos bíblicos muito claros que falam que o inimigo se transfigura em anjo de luz e engana os escolhidos. Paulo escrevendo. E ele fala, e não é pouco, os seus ministros se transformam em labaredas de fogo. Então, nós vimos na televisão, ou mesmo aqui em redes sociais, pessoas que fazem assim como eu estou fazendo, usando um linguajar é, cheio de autoridade, ou de aparente autoridade, mas pregando mentiras. E quando questionados, eles usam uma falsa autoridade, dizendo que não podem ser questionados, porque são ungidos por Deus. Ora, não há nenhum versículo bíblico que diz que eles não podem ser questionados. Não ir contra o ungido de Deus significa não matar, como Davi não quis matar Saul, que Saul era o ungido, o rei ungido. Isso é uma coisa, mas questionar, o próprio Davi questionou a autoridade de Saul, o porquê Saul perseguia. Então, uma coisa não tem relação com a outra, e nós não podemos ser enganados nesse sentido. Outra coisa, de 2000 para cá, teologia passou a ser comum. Ainda não é vulgar, mas está se vulgarizando, porque todos e qualquer pessoa diz ser teólogo. Basicamente, eu sou formado em teologia, bacharelado em teologia pela Universidade Metodista, Campo de São Bernardo, mas eu honestamente não me considero teólogo, embora o seja, de fato, pois tenho a diplomação. Eu me considero professor de teologia. E é assim que eu me identifico, como professor de teologia, pois não criei uma metodologia, uma linha de interpretação. E me sinto muito confortável com isso. Me sinto muito confortável. Quizá um dia eu venha escrever um livro e defenda uma tese, um caminho e tal, talvez aí mude o modo pelo qual eu venha me apresentar. Mas por hora sou professor de teologia. Vamos a uma coisa muito básica. Linguagem simbólica e linguagem tipológica, né? Símbolos e tipos. Falemos de tipos. Adão é um tipo de Jesus, certo? Quando não está escrito, o primeiro Adão, alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. Tipo e antitipo. Nós vemos circulando em redes sociais, né, em todas elas, jovens que bacana estão estudando a palavra de Deus, dizendo absurdos, como por exemplo que Ezequiel 28 não há relação alguma com a origem de Satã ou de Satanás, que ali é referente ao rei, porque o texto fala o rei, e de fato fala. E de fato fala. Aí você fala, como assim? Então é ou não é? De fato fala, mas é. De fato fala, mas não é. Aí é que está o X. Quando vamos para um texto profético, nós precisamos entender, por um primeiro momento, para que ele foi escrito. Com qual intenção o profeta escreveu? A quem ele estava se direcionando? Assim como Isaías um dia disse, a virgem conceberá e dará à luz a um filho,
Esse texto foi apropriado por Mateus e Mateus utiliza redirecionando para Maria e diz, ó, esta é a virgem que conceberá. Não, mas lá teve uma moça jovem que deu à luz um filho e nasceu um rei. E Mateus pega esse texto, que é um texto histórico, história de Israel. Ele pega esse texto e olha, e faz uma aplicação profética. A virgem conceberá e dará à luz a um filho. E você percebe? Isaías fala de um rei real, de um rei terreno, de um rei secular. Mateus fala de Jesus, rei dos reis, senhor dos senhores. Símbolos, tipos e antitipos. Adão, o primeiro homem, o primeiro Adão, alma vivente. Jesus, o segundo Adão, espírito vivificante. Não é difícil, mas é complicado. Não é difícil, mas não é fácil o caminho. Não é impossível de estudar, mas é necessário que estudemos. Vamos estudar a palavra de Deus para não ser enganado. Anticristos, a palavra anti, já disse isso aqui, mas vou repetir, é um prefixo grego que significa aquele que é contra. Por isso, vacina antirrábica. Quem toma vacina antirrábica, os cães, por exemplo, né, gatos, esses animais domésticos, para não pegar uma doença que é a raiva, uma doença de animal, por exemplo. Ela é anti, quem toma essa vacina, o animal que toma essa vacina não pega essa doença. Então, uma outra possibilidade para a tradução de anti, que é aquele que ocupa o lugar. Por isso o estudo de tipos e antitipos. Quando a Bíblia fala que o anticristo, por que anti? Ele é contra Cristo, mas ao mesmo tempo é aquele que quer ocupar o lugar de Cristo. Adão é tipo de Jesus. Jesus é o antitipo de Adão. Então temos que tomar cuidado, porque numa das cartas de João, ele fala, filhinhos, cuidado, porque muitos anticristos saíram do meio de nós. Ora, ele está falando de qual movimento? De religião afro? Ele está falando de Seixonoês? Ele está falando de uma religião filosófica? Ele está falando do shintoísmo, budismo, da Umbanda, do Candomblé? Não. João está falando exatamente, explicitamente, do cristianismo da sua origem. João, um dos apóstolos, ele fala, cuidado, muitos anticristos saíram do meio de nós. Pessoas que são contra Cristo, mas como saíram do meio de nós, eles querem ocupar o lugar de Cristo. Eles se dizem representantes de Cristo. Eles se dizem salvadores, assim como Cristo é o Salvador. Então, cuidado. Nós temos o exemplo desse governo que diz estar numa missão divina, mas quando assumiu, o Brasil tinha 8 milhões de pessoas que não tinham nenhuma alimentação por dia. Hoje, de acordo com o Instituto Pensan, são 33 milhões de pessoas que não têm nenhuma refeição por dia. 122 milhões e 200 mil pessoas que fazem uma refeição por dia. De quem é a culpa? A culpa é deste governo, que não investe em obras sociais, que não investe em qualificação profissional, que não investe em emprego. O Brasil desperdiça comida, enquanto brasileiros, patriotas, filhos, irmãos nossos, passam fome. E um governante inescrupuloso, que diz estar numa missão divina, estereotipando claramente um tipo de anticristo, não o anticristo. Porque o anticristo é um homem inteligente. Mas esses tipos de anticristos, eles só querem se apropriar do nome de Jesus, se apropriar da palavra sagrada para enganar você. Não se deixe ser enganado. Esse é o irmão em Cristo, pastor Edson, preocupado porque dói andar nas ruas, ver pedintes, o número grande de pessoas que pedem. E está escrito, você que diz que não tem, eu estive preso e não me visitou. Eu tive fome e não me desse de comer. Temos que mudar esse Brasil. E esse governo, este que aí está, não pode mais continuar. Como cristão de fato. Como cristão de fato. Eu não tenho medo da perseguição. O dia que a perseguição vir, vamos enfrentá-la. Enfrentemos. Vamos enfrentá-la. Sem medo. Mas a perseguição é esta. De pessoas que se dizem cristãs, usando o nome de Cristo para mentir para você e para mim.
Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Amém? Fiquem com Deus. Seu irmão em Cristo, Pastor Edson. Quer falar conosco? Quer estudar conosco? Nosso telefone é 11 99588 0003. 11 99588 0003. Vem estudar conosco. Vem estudar a palavra de Deus. Tá bom? Entre em contato com esse telefone que eu passei, é o nosso WhatsApp. 11 99588 0003. Paz a todos.